Olá, meu nome é David Magno, eu sou estudante do curso de Informática 2019 do IFMA Campus Pinheiro. E este vídeo é uma atividade referente à última atividade de Linguagem de Programação 2 com o orientador José Daniel. Neste vídeo eu vou explicar como conectar um banco de dados MySQL usando Python. Vamos conectar um banco de dados ao Python. Mas antes de tudo, antes de iniciar os passos, a gente precisa instalar na máquina o Python e o MySQL. Também é recomendado que a gente tenha algum banco de dados elaborado no MySQL. E com esses recursos instalados, podemos começar o primeiro passo. Primeiro, a gente vai instalar o conector do MySQL para o Python, certo? Para realizar este primeiro passo, é bem simples. Acessando o prompt de comando do nosso computador, vamos utilizar, no caso, um sistema pip para instalar o conector. Então, no prompt de comando do nosso computador, já vamos digitar o seguinte: pip install mysql-conector-python. Digitando isso, feito isso, nosso Python já terá suporte para acessar o banco de dados. Agora, vamos para o passo seguinte. O segundo passo é importar o conector do MySQL no Python. Nesse passo, temos que abrir o nosso Python e lá vamos importar o conector que baixamos digitando o seguinte: import mysql.conector. Feito isso, já vamos para um próximo passo. Importamos o nosso conector no Python e já podemos agora utilizar esse conector para conectar com o nosso banco de dados dentro do MySQL, certo? Agora vamos informar no Python alguns parâmetros de conexão, certo? Neste passo, vamos passar alguns parâmetros, no caso, para o Python, nosso Python identificar o banco de dados que a gente deseja que está localizado no MySQL. Também podemos criar um modo onde o Python nos diga se estamos devidamente conectados ou não ao banco de dados. Ainda acessando o Python, vamos digitar o método a seguir. Criamos uma variável, dentro do método MySQL conector.connect, criamos uma variável e colocamos, no caso, dentro dessa variável esse método, mysql.conector.connect. Esse método está dentro dessa variável com, e informamos o host, database, user, no caso o usuário, password. No caso o host, geralmente é localhost dentro da sua própria máquina, database, no caso o nosso banco de dados que a gente quer usar, usuário, geralmente é root, se a gente for ver, é root, e é a password, no caso a senha, desse usuário. E todos esses dados são essenciais para se conectar com o banco de dados desejado. Depois que fizermos isso, nosso Python já está conectado. A questão é, como eu sei que se realmente estamos conectados? Para solucionar isso, podemos fazer outro passo. Podemos verificar a conexão do Python com o banco de dados. Para isso, ainda utilizando a ferramenta Python, vamos criar alguns comandos, certo? Aqui criamos uma condição que verifica se nosso Python está conectado com o banco de dados. Se sim, vai se executar os comandos seguintes. Aqui vamos ter acesso às informações do servidor. Criamos outra variável denominada cursor e armazenamos o seguinte comando. Depois, usando o método cursor.execute, dentro dele podemos colocar o parâmetro SQL que desejamos executar. Depois, criamos outra variável chamada linha e colocamos nela um parâmetro que armazena o nome do banco de dados que está sendo usado no momento e que na linha seguinte nos será exibido. Agora que já conseguimos verificar com aquele comando, vamos saber como finalizar a conexão. Se você terminar todas as alterações que deseja atualizar no banco de dados, é preciso encerrar a conexão. Usando o comando a seguir, podemos encerrar a comunicação entre o Python e o MySQL, certo? Criamos a condição connect, fechamos o cursor e fechamos a conexão ali, ó. Cursor.close com.close. Print conexão ao MySQL foi encerrada. No caso, que é só para saber que isso foi executado. Quando isso foi executado, a gente vai saber através do print.
E aí, gostaram da minha explicação? Deu para entender o conteúdo? Espero que sim, pois chegamos ao final deste vídeo. Muito obrigado e até a próxima!